Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? É com alegria que nós estamos aqui. O tempo passa rápido, né? Parece que foi ontem que a gente fez a mensagem do domingo e hoje já é quarta e daqui a pouco a gente já está na outra mensagem. O tempo realmente tem passado muito depressa, né? Parece que não, mas tem passado as semanas, os dias, os meses. Já estamos aí praticamente no meio do ano. E a gente precisa aproveitar esse tempo que o Senhor tem nos dado para poder refletir e pensar sobre a nossa vida. E nós estamos aqui para trazer mais uma mensagem para que a gente possa refletir sobre essa nossa relação com Ele, sobre essa nossa vida com Ele. O tema escolhido é o que as Escrituras dizem sobre você. O que as Escrituras dizem a respeito da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? O que elas estão dizendo sobre você? Então, uma informação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje 2,8 bilhões de pessoas no mundo não enxergam bem. 2,8 bilhões de pessoas no mundo. A população mundial hoje é de 7,8 bilhões. Então, para a gente pensar a título de cálculo, nós temos 35,89% da população com algum problema de vista, ou seja, tem distorção naquilo que vê. Então, é um número muito alto, tá? É praticamente aí nós temos um terço, né? Um pouco mais de um terço da população tendo um problema de vista. São os dados da Organização Mundial da Saúde. O interessante é que a Bíblia fala ou menciona fatos a respeito da forma como vemos em alguns textos. Então, alguns textos da Bíblia, desculpa, queridos, eles vão falar a respeito de como nós vemos. O interessante é que em vários desses momentos, a visão, sentido, essa visão aqui, ou a visão real, né? Aquilo que os seus olhos contemplam, eles vão se misturar com uma outra visão. Então, essa visão que nós temos aqui, sentido, visão real, daquilo que nós estamos contemplando, num determinado momento ou em vários momentos, essa visão ela se mescla, ela se mistura com uma outra visão, que é a visão da nossa fé, que é uma visão que a gente pode ter, contemplar até de olhos fechados. Então, essa visão aqui que nós temos, que é sentido, que é a visão real, ela em vários momentos ela vai se misturar com uma outra visão, que é a visão da nossa fé. Independente de qual delas estejamos usando, o que precisamos é ter uma visão correta sobre a verdade, daquilo que as Escrituras dizem sobre a nossa vida. Então, assim como nós temos hoje esse percentual alto de pessoas com um problema de vista ou de visão no mundo, e da visão real, nós temos também um número muito grande de pessoas com um problema de visão quando o conceito é espiritual, quando o conceito é aquele de enxergar o que a Bíblia está dizendo a meu respeito, ou o que a Bíblia está dizendo ao seu respeito, né? Então há um problema de visão, não só real, mas um problema de visão espiritual ou visão da fé. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Eu vou dar uma pequena explicação para eu chegar mais ou menos aonde eu quero com você. Dois discípulos de Jesus, aí em Lucas capítulo 24, do verso 1 em diante, né? Quando você pega, quando você pega o versículo 13, né? Então são os discípulos que estão no caminho de Emaús. Eu já falei várias vezes nesse texto. E o texto, ele diz o seguinte, que dois discípulos estão caminhando
no mesmo tempo em que Jesus havia ressuscitado. E esses discípulos não reconheceram Jesus. E aí eles começam a caminhar com Jesus, e Jesus começa a caminhar do lado deles, ouvindo o que eles estão falando, as coisas que eles estão falando, e Jesus pergunta para eles: do que vocês estão falando? E aí eles começam um diálogo, começam a falar a respeito do que havia acontecido com Jesus. E depois que eles falam tudo aquilo que eles estão pensando, o sofrimento deles, o momento que eles estão vivendo, Jesus vai dar uma resposta para eles. Então aí em Lucas capítulo 24, o versículo 25, Jesus diz assim: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constavam em todas as Escrituras. Então, depois que eles contaram tudo, né? Aí é o 24:13 até o 24, do 13 ao 24, eles falaram tudo o que eles estavam pensando sobre o momento que eles estavam vendo, tudo que eles estavam vendo na visão deles, qual era o cenário daquele momento, e aí Jesus entra com essa palavra, né? O destaque fica aí aos versículos 25, 26, 27, porque Jesus fala para eles: como é que vocês não conseguem enxergar ou entender tudo aquilo que foi dito a respeito de mim nas Escrituras? Então ele começa dizendo: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, Escritura. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Então eu separei dois textos aqui, só para a gente ter uma noção, porque eles têm, os discípulos de Jesus têm acesso a isso aqui. Eles tinham acesso a essa situação, né? Então Jesus usa vários textos da Escritura para mostrar o que já havia sido dito sobre ele. E aí eu só quero ler dois textos com você. Um é Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. O versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Esse texto está se repetindo lá nos evangelhos. Então, só que aqui é o profeta dizendo. Esse é o texto a respeito do nascimento de Jesus. Aí mesmo em Isaías, no capítulo 53, Isaías capítulo 53, é um texto um pouquinho mais longo para a gente poder ler. Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz numa terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz sobre ele estava, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então nós temos um texto do nascimento e da morte de Jesus. Só no profeta Isaías. Há outros dentro do livro do próprio profeta Isaías. E Jesus pega desde Moisés e vem explicando para eles a respeito tudo o que tinha a respeito dele nas Escrituras. Então, mas esse é um dos muitos textos que falam sobre a sua vida, sobre o plano de Deus na vida dele, sobre o plano dele, né, através da vida dele na nossa vida. Então, quando a gente olha para isso, nós vemos que as Escrituras dizem muito. E nesse momento aí de Lucas, capítulo 24, Jesus está levando seus discípulos a olhar a primeira coisa. Assim, vocês não conseguem acreditar naquilo que as Escrituras dizem a respeito de mim. Então, as Escrituras a todo tempo vão dizer de Jesus. Mas se nós fizermos uma análise um pouquinho mais profunda, se nós começarmos a refletir e fazer uma aplicação da palavra, nós vamos ver que as Escrituras também estão falando de nós. E a minha pergunta para você é: o que as Escrituras dizem a respeito de você? E eu quero usar esse texto de Lucas. A história aqui está continuando ainda, eu só li um pedaço. O que as Escrituras dizem sobre você? Primeiro, que eu e você somos frágeis. As Escrituras dizem que eu e você somos frágeis. Então, deixa o texto de Lucas e vá comigo em João, Evangelho de João. Um pouquinho aí na frente, Lucas, João capítulo 20. Esse texto está dizendo, numa visão diferente, a mesma coisa do que o texto lá de Lucas. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: paz seja convosco. Então, esses homens que nós estamos falando aqui, que são os discípulos de Jesus, e que na visão de João faz um relato um pouco mais apurado, estão dentro de casa, trancados. Esses são os mesmos homens que mantiveram com Jesus, ou estiveram com ele em todos os momentos bons e ruins. Todos. Porque você pega os evangelhos, qualquer momento que cena que Jesus estava, esses homens estavam juntos. Quando Jesus foi ameaçado de morte, eles estavam juntos. Quando o apedrejaram em Jerusalém, juntos. Quando vieram para prendê-lo, o Pedro sacou a sua espada e foi para a guerra. Ele cortou a orelha do soldado Malco, os outros estavam ali também. Quando o colocaram à prova, muitas vezes colocaram Jesus à prova e seus discípulos estavam ali com ele. E também quando Jesus realizou grandes milagres, os seus discípulos estavam ali com eles.
mas os homens que eram corajosos o suficientes para abandonar o seu ofício, esses homens deixaram a sua profissão. Então os homens que foram corajosos o suficiente para deixar os seus ofícios, a sua profissão, para seguirem a Jesus, são os mesmos que agora estão presos dentro de casa, e segundo o Evangelho de João 20:19, com medo. Os mesmos homens. Bastou tirar a presença de Jesus de perto deles, que se revelou o que restara. Então tirou Jesus de perto deles, revelou o que ficou. Então aí nós podemos compreender que sem Deus nós somos tremendamente frágeis. Se tirar Deus da nossa vida, sobra tudo o que não presta. Se tirar Deus da nossa vida, é medo, tristeza, angústia, amargura, sofrimento, impaciência, dor, tudo que você possa imaginar de ruim vai ter. O grande problema dessa situação é que nunca queremos pensar assim de nós mesmos, que nós somos frágeis. Queremos e tomamos uma postura de sempre sermos fortes. Principalmente quando nós estamos passando as nossas lutas, alguns de nós já fizeram isso, outros não fazem mais, outros continuam insistindo em fazer. Nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos. Nós mesmos nos afastamos de Deus. Eu quero dizer para você que quando tira Deus de nós, da relação que nós temos, não resta nada de bom. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, por favor. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. O apóstolo Paulo vai falar algo muito importante aí. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei das fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso que é o apóstolo Paulo, um cara tremendamente corajoso, de experiências que eu e você não gostaríamos de passar, dizendo o seguinte: eu reconheço que eu sou fraco. E esse é um reconhecimento que todos nós precisamos fazer. Que sem Deus, nós não somos absolutamente nada. As Escrituras dizem isso a respeito de mim. As Escrituras estão dizendo isso desses homens que estão trancados dentro de casa. Foi só tirar Jesus de perto deles, se revelou quem realmente eles são. Então eu concluo que quanto mais cedo admitimos as nossas fragilidades, fraquezas e limitações, mais cedo aprendemos o que é dependência de Deus. Então quando eu entendo, quando eu reconheço essas minhas fragilidades, quando eu reconheço as minhas fraquezas, as minhas limitações, os lugares onde são difíceis para mim viver conforme a vontade de Deus, mais fácil eu entendo o que é dependência. Então, querido, as Escrituras dizem que eu e você somos frágeis. Ela está dizendo isso desses homens e vai dizer de todos os outros. Mas o que as Escrituras dizem sobre mim e sobre você? Segundo, que Jesus precisa nos curar da nossa cegueira. As Escrituras dizem que Jesus precisa nos curar da nossa cegueira. Há 2 tipos de cegueira. A primeira é aquela que vem pela falta de leitura da palavra de Deus, da Bíblia. É uma cegueira. As pessoas que não leem a Bíblia não estão vivendo na cegueira. Não acredito que essa tenha sido a dos discípulos de Jesus. Mas muitas vezes essa cegueira tem estado presente entre nós. A Bíblia é um manual de vida. Se você quer enxergar as coisas como elas realmente são, a Bíblia tem o poder de trazer esclarecimento.
Então Jesus precisa curar essa cegueira porque as pessoas não querem ler a Bíblia, não querem ler o que as Escrituras estão dizendo. Então o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou luz para o meu caminho. Querido, a palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para você nos caminhos em que você está vivendo. Você precisa viver isso. Quantas pessoas são cegas, andam errantes por não lerem a Bíblia? Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então o que acontece? As pessoas não leem. Esse é um tipo de cegueira. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas leem a Bíblia para ter o esclarecimento, para ter luz e entendimento. A segunda cegueira é a espiritual, aquela em que você lê, mas não enxerga o que está sendo dito sobre a sua vida. Parece que foi isso que acometeu os discípulos de Jesus, porque eles já tinham lido isso. Parece que é isso que Jesus está dizendo: como vocês são tardos, como vocês são nécios, para compreender e crer em tudo o que as Escrituras dizem. Eu acredito que foi essa a cegueira, porque eles leram, mas não compreenderam ali. Então Jesus assim diz para os seus discípulos, depois da sua ressurreição. Aí Lucas capítulo 24, o versículo 25, eu vou voltar nele, mas nós vamos até o 32. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, a partir daqui, Jesus faz um milagre. O texto está dizendo, o versículo 31, que a presença de Jesus ali, e uma palavra dele abençoando o pão, abriu os olhos deles. Isso é o que precisa acontecer comigo, com você. Precisa haver uma cura, para que a gente possa compreender de fato o que as Escrituras dizem a respeito do plano de Deus, de Jesus, da presença do Espírito Santo, de todas as verdades bíblicas. Mas eu preciso me enxergar dentro dessa verdade e me enxergar o que ela está dizendo para mim. Então, a partir daqui, nunca mais a vida desses homens foi a mesma, porque eles foram curados, eles enxergavam, não só com os olhos carnais, a partir de agora, mas muito mais com os olhos da fé. Então, nunca mais a vida desses homens que agora estão vivendo essa relação com Jesus, e eu acredito que uma cura espiritual, uma manifestação espiritual sobre a vida deles, agora nunca mais foi a mesma. As Escrituras dizem que você precisa enxergar, que Jesus precisa te curar para que você possa viver tudo o que Ele tem para você. A gente precisa pedir isso ao Senhor. Senhor, abre os meus entendimentos, senão a gente vive em mundinho. Ou a gente vive em mundinho espiritual, ou a gente vive no mundão que está aí perdido. Nós precisamos ter uma visão clara e exata das coisas. Nós não podemos ter visão distorcida. Nós precisamos ter uma visão correta, real e verdadeira dos fatos, o que as Escrituras estão dizendo a respeito da minha vida. Então eu já disse para você que as Escrituras dizem que nós somos frágeis, porque se tirar Jesus de perto de nós, não sobra mais nada. O quanto antes nós reconhecemos que somos frágeis e estivermos perto do Senhor, isso é uma beleza.
melhor nós vamos entender o que é dependência. Eu também disse para você que Jesus precisa nos curar da cegueira. E aí há duas cegueiras, uma é aquela por falta da leitura da palavra de Deus, e a outra é por falta de entendimento. Né? Então eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a entender o que a palavra está dizendo a respeito da minha vida. E em último lugar, para a gente terminar, o que as Escrituras dizem sobre você. Que eu e você precisamos da presença constante de Jesus. Que eu e você precisamos da presença constante de Jesus. Os últimos 3 versículos, porque depois vai começar uma outra sequência, são outros versículos que tem, mas aí o meu já tem um outro subtítulo, né? Então, Lucas capítulo 24, eu fui até o 32. Agora eu vou ler o 33, 34 e 35. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, esses homens estavam bem enquanto Jesus estava com eles, antes da morte. Estava tudo bem. Quando Jesus lhes foi tirado, toda a esperança se perdeu. Ficaram trancados em casa com medo e até tentaram voltar a pescar. O seu antigo ofício e profissão. Lembra que Pedro falou: vou pescar? E os outros disseram: nós vamos também. Aí Jesus aparece naquela cena linda e maravilhosa na praia. Não tinham pegado nada à noite, sendo experientes. Jesus falou: joga a rede. E aí eles entenderam, quando a rede veio carregada dos peixes, eles entenderam que era Jesus que estava ali. Né? Pedro salta, é linda, é uma cena linda. Então nós temos esses 3 momentos. Eles estavam bem enquanto Jesus estava com eles. Quando Jesus foi tirado deles, a esperança se perdeu, ficaram trancados em casa, tiveram medo, quiseram voltar atrás no chamado. Mas agora Jesus está de volta. E isso os tirou de casa. Eles estavam trancados, porque estavam com muito medo. Mas Jesus apareceu e rapidinho sumiu. E isso tirou eles de casa. Os tirou do medo, das ameaças sofridas pelas autoridades. Acabou, porque Jesus voltou ali. Então tirou eles daquela situação. Olha o que a presença de Jesus pode fazer. Tirar a pessoa e levar a pessoa a enfrentar os seus maiores temores. Aí em Lucas, no capítulo 24, o versículo 49. Jesus apareceu para eles, e aí já um outro momento. Eis que, 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, grande alegria, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Não tenho o que dizer do que a presença de Jesus é capaz de fazer. Então o versículo 49, a gente já está encerrando, tem uma promessa. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. O último texto que quero ler com vocês, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador,
a fim de que estejam para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Versículo 25. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Consolador já veio, o Espírito Santo já veio, você tem o Espírito Santo. Deus conosco. Que coisa maravilhosa. Jesus se faz presente. As Escrituras dizem isso sobre eu e você, porque Ele se faz presente em nós. Então, meus queridos, só para a gente deixar frisado, as Escrituras dizem muito, mas muito, isso aqui é uma pontinha a respeito da minha vida e da sua vida. Então, as Escrituras dizem que eu e você somos frágeis. As Escrituras, elas dizem que Jesus precisa nos curar da cegueira, né? Seja nos impulsionando a ler a palavra, ou seja ministrando por meio do Espírito dele a trazer o entendimento sobre a palavra. E também as Escrituras dizem que eu e você precisamos da presença constante de Jesus, né? Como diz a canção, sem Jesus não dá. Então as Escrituras dizem muito. Quando você leia as Escrituras com essa visão do que as Escrituras estão dizendo a respeito de você. É lógico que é muito importante saber o que as Escrituras estão dizendo a respeito de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, do plano, da palavra. Tudo isso é muito importante. Mas é importante você enxergar o que as Escrituras estão dizendo a respeito da tua vida, porque elas dizem muito sobre você e sobre eu. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar. Todo consolo, todo conforto, toda bênção que o Senhor tem nos dado nesse momento. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma toda especial. E mais uma vez dizer que esse é um tempo de buscar o Senhor. Um tempo em que nós estamos confinados, um tempo em que nós estamos separados uns dos outros, impedidos de algumas atividades, mas a tua palavra não está presa, a nossa relação não está presa, nós não estamos separados do Senhor, porque a tua obra é perfeita, porque o teu Espírito Santo está em nós, porque Jesus Cristo diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos consolo, conforto, paz e alegria. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos compreender tudo que as Escrituras dizem a respeito da nossa vida. Ó Deus, eu assim te peço, na graça e no favor do Senhor, que assim nos abençoe. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Deus abençoe, queridos.